Caros amigos, caras amigas, apresentamos agora mais um vídeo da série A Marcha da Guerra, discutindo a queda da fortaleza de Bakhmut, ou seja, da cidade fortificada de Bakhmut, que representa um pivô da linha de defesa da Ucrânia. This one will be covering the latest news from the Bakhmut front, and we are very close to the ending of that battle. So the last night, as well as the ongoing battles within Bakhmut, are very intense to the point that we haven't seen anything like it so far. The videos coming out from last night show very heavy shelling, not just shelling but incendiary shelling as well, and it is to the point where the whole western outskirts, this whole area that the Ukrainians still hold, was completely on fire, as we can see here in the videos here. This video here shows completely how devastating the shelling is right now, especially here where the Ukrainian positions are holding. And then we see here what looks like fireworks, but essentially it is thermite bombs falling down on the Ukrainian positions on the outskirts of Bakhmut. And then here again we see just how much this shelling lights up the whole night as the Russian forces continues to bombard the Ukrainian positions here in the western outskirts. So with all of this bombardment, it is hard to believe that the Russians will not take control over Bakhmut very soon, especially with how the remaining territory under Ukrainian control is approximately 0.6 square kilometers. So there's barely any territory left. If we went down, we could count the amount of buildings left, but that's too kind of time consuming and it's not going to benefit anyone. And even the latest... É claro que a batalha de Bakhmut não começou ontem. Na verdade, ela começou no dia 1º de agosto de 2022, há muitos meses atrás, né? E ela tem sido uma batalha de atrito. O que é uma batalha de atrito? A batalha de atrito é quando um ou outro dos combatentes, né, ou os dois, né, tentam infligir o máximo de baixas nas tropas do adversário. Não é uma batalha de movimentos, né? Não é uma blitzkrieg, é uma batalha de posições, é uma batalha do tipo, a primeira do século XX, a mais famosa do período moderno, é a Batalha de Verdun, entre as forças francesas e as forças alemãs, que começou no dia 22 de fevereiro de 1915 e terminou no dia 18 de dezembro do mesmo ano. Nessa batalha pereceram mais de 500 mil na verdade, franceses pereceram ou ficaram feridos, franceses ou ingleses que também participaram dessa batalha e 300 mil germânicos. Isso não significa necessariamente que a Alemanha ganhou a batalha, né? Aliás, essa questão de ganhar ou perder é muito relativa, né? E aqui nós nós vamos discutir isso, né? O que nós vamos discutir é exatamente a batalha de Bakhmut e por que, né, ela foi tão importante, não? E para fazer isso, né, nós vamos começar falando sobre antes da batalha, né? Esse mapa aí mostra as posições, né, o território, né, sob o controle da Rússia, né, na Ucrânia, né, que é essa área ou rosa ou vermelha ou uma cor meio alaranjada mais forte, né? Essa é a área, e tem uma área azul aqui, né, que está com um círculo de bordas pretas aí, né? É que, na verdade, isso aparece nos mapas pró-ucranianos, né? É como se essa área fosse uma área onde tem guerrilheiros ucranianos, mas isso é bobagem, ninguém fala sobre isso continua aparecendo nos mapas, mas não tem significado nenhum, né?
Observe que aí, né, eu coloquei uma seta vermelha aí, né, para mostrar onde é que estaria Bakhmut, né? Que ela nem aparece nesse mapa. Ela até agora, até no dia 23, 13 de julho, eu falei 23, 13 de julho, né? Ela não tinha relevância nenhuma, né? Não tinha relevância nenhuma, né? Na guerra, né? E aqui nesse mapa, né, é um mapa até um pouco, no dia 18 de junho, um pouco antes, né, que é um mapa mais detalhado, onde já aparece Bakhmut, né. Eu coloquei, na verdade, uma setinha aqui para dizer o Bakhmut tem a palavra Bakhmut aqui, né. O nome em russo é diferente, eu acho que é Artemiovsk, não sei se é exatamente isso, mas é a cidade, né? É essa cidade que os ucranianos chamam de Bakhmut, né? Observe que ela já aparece, não aparece no mapa apenas a palavra, né? E um indicativo, que eu até botei a setinha sobre ele, né? Mas vamos apagá-la, né? Aí está Bakhmut, né? Não, dá para ver aí que está uma setinha, mas uma setinha tão pequenininha, tão minúscula que não se vê, né? Bem, o que aparece são cidades, né, que tinham sido tomadas pelo exército russo, né? Severodonetsk, né? Popasnaya, né? E outras aí, né? Orívica, Izium, que está acima, que está aqui, ó, Izium, tá certo? Bem, mas aí esse mapa já dá para ver onde é que está Bakhmut, ó. Então, dando sequência, né? E aqui é quando começa a batalha de Bakhmut. Na verdade, ela começou um pouco antes, né? Porque as tropas russas, né, estavam avançando para ela. Mas quando chegaram nela, foi no dia 1º, né? E aí tem o avanço das forças russas e a defesa, que está em setinha azul, das tropas ucranianas, tá certo? O mapa a seguir, que é esse aqui, né? Nós estamos mostrando outra coisa. Isso já é em setembro, né? Já tinha mais de um mês, 6 de setembro, tinha mais de um mês da Batalha de Bakhmut, né? Que estava sendo, já estava sendo, já tinha um combate em Bakhmut, né? Quando, aproveitando da escassez de tropas russas na Ucrânia, né? Os ucranianos lançam uma ofensiva, ou se quiser uma contraofensiva, né? E vão conquistar toda a região a nordeste de Kharkov, inclusive Izium, né? Que vai cair, né? Bem, essa ofensiva foi um sucesso e foi comemorada, né, em todos os países ocidentais e preocupou muito a população russa, né, que ficou indignada e levou muita insegurança, cumpre dizer, né, às populações, né, de Lugansk e das repúblicas rebeldes e da região de Kherson, né, que tinha sido a Rússia tinha ocupado essas regiões, né? A maioria da população dessas regiões é russa, a outra maioria é pró-russa, não é russa de origem, não é de origem russa, mas é pró-russa, né? Bom, então isso levou muita insegurança, né? A causa dessa ofensiva é que nessa época, né, quando houve, na verdade, o lançamento da operação especial pela Rússia no dia 22 de fevereiro de 2022, os russos colocaram apenas 12% do seu exército, das suas forças armadas na Ucrânia, ou seja, 120 mil homens. E lá já haviam 70 mil homens que eram as forças de Lugansk e Donetsk, que eram as repúblicas rebeldes. Então as forças da Rússia, ou pró-russas, né, o exército russo, vamos dizer no sentido amplo, né, eram de 190 mil homens e estavam lutando com perto de 600 mil homens da Ucrânia. E aí não havia tropa suficiente para guarnecer bem toda a linha de frente, que era extremamente longa, né? Extremamente extensa.
E na região de Kharkov só haviam 2.000 russos, inclusive não eram tropas efetivas de combate, eram tropas mais ou menos regionais, como a maioria das tropas ucranianas também eram nesse período, né? Eram tropas que a função era guarnecer, evitar a penetração de infiltrados, de guerrilheiros, né, de pessoas que iam fazer sabotagem, né, vigiar, mas eram só 2.000 homens, centenas de quilômetros com 2.000 homens, você não está guarnecendo coisa nenhuma, né? Então essas tropas recuaram, né? Elas foram, na verdade, grande parte delas foi para a fronteira, né, da Rússia, e ali o exército russo estava posicionado. E se pergunta por que a Rússia não colocou na Ucrânia mais do que 120.000 homens? Por quê? Isso foi falado, inclusive, por um comentarista, Gonzalo Lira, que é um cidadão americano, né, mas que nasceu no Chile. Na verdade, ele até está preso recentemente na Ucrânia. Mas ele estava em Kharkov. Então, ele falou uma coisa que fez todo sentido. Ele falou o seguinte: a Rússia está, na verdade, esperando uma ofensiva, teme, né, uma ofensiva por parte da Ucrânia, das forças da Ucrânia. Então, ela não vai colocar o grosso do seu exército aí, claro. Ela vai manter suas melhores tropas no território russo, porque se a OTAN cometer a bobagem de entrar na guerra, ela tem uma ótima reserva, o grosso do seu exército está pronto para enfrentar a OTAN. Né? Bem, só que aí, pouco tempo depois, né, aconteceu uma coisa que vai ser crucial, que é como se tivesse dado um presente para o presidente russo, por Putin. O que aconteceu? Aconteceu que houve um atentado terrorista, né, ucraniano na ponte de Kerch. Kerch é o estreito que separa a Crimeia, né, que tinha sido reincorporada à Federação Russa em 1914, né, do continente, do Kuban, da região do Kuban, que é, né, uma região da Rússia. Né? Então, essa ponte tinha sido danificada, né, num ataque terrorista. Encheram um caminhão de bomba, um sujeito foi lá, acionaram a bomba, ele explodiu. Ele com bomba, com caminhão e tudo, e danificou uma das pontes, uma das pistas da ponte, né? São uma pista de ir, uma de voltar, duas pistas para automóvel. Pista não, são várias pistas, né? Uma parte da ponte, e também tem uma via férrea, né? Então, uma das vias que não foi a via férrea foi danificada, e aí, né, isso foi um presente ao presidente russo. Por quê? Porque ele aí justificou algumas coisas que ele queria fazer. Não podia por quê? Porque seria mal vista pelos países não que o apoiavam, né, mas que não estavam apoiando diretamente. Foram pouquíssimos, né? Foi a Coreia do Norte, a Síria, não sei mais qual outro país que apoiou diretamente, né? Eu acho que só teve, mas não me recordo. Mas o fato é que os outros países votaram na ONU, né, se abstiveram de votar condenando a invasão russa, inclusive o Brasil. Então, o que aconteceu? Quando houve esse incidente, né, esse atentado, né, o Putin aproveitou, né, e fez duas coisas. Convocou mais 300.000 reservistas para ingressar no exército. Novamente, ele poderia, né, ter colocado o exército russo, e não fez por causa
do receio da OTAN, né? Então ele convocou 300 mil, eles foram treinados, etc, etc, e depois hoje estão na Ucrânia, prontos para bala, né? Prontos para entrar em combate. Então, é, além disso, a Rússia lançou um ataque de mísseis massivo para destruir o sistema de transmissão de energia da Ucrânia vinculado ao transporte ferroviário, e o fez com muito sucesso, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que mudou o caráter da guerra, né? Hoje tem mais 300 mil homens, né? Tem mais 80 mil da própria Ucrânia que se quiseram entrar na guerra, e o exército russo cresceu e está muito forte. Hoje são 500 mil homens, né? 560 mil homens na Ucrânia. Então supera o exército, porque o exército ucraniano, desde o começo da guerra, teve, segundo notícias vinculadas, segundo notificado pelo Mossad, que é o serviço secreto de Israel, que é considerado o melhor do mundo, há 2 meses atrás, mais ou menos, ele disse, né, declarou, tá, uma notícia, que os ucranianos tinham perdido mais de 400 mil homens, entre mortos e feridos e prisioneiros. E os russos, menos de 35 mil. Isso dá uma ideia, né, do que houve, né? E um dos fatores mais importantes, porque a principal fronte nesse conflito, nesse período, foi a Batalha de Bakhmut, né, que é uma batalha de atrito, né? O que fizeram por que decidiram a batalha de atrito? Primeiro, a Rússia tinha forças, mas não na Ucrânia, né, para lançar uma nova ofensiva, né, ao estilo da que começou a guerra, uma espécie de blitzkrieg, né? Então, o que aconteceu? Ela podia fazê-lo, só que ela tinha que usar as forças que estavam na Rússia esperando a OTAN. Então ela não fez, né? Ela esperou os 300 mil serem treinados. Enquanto isso, ficou quietinha, não. Ela atacou Bakhmut, né? E aí, bom, mas e daí? Ela atacou, e como era um ponto central, né? Um pivô, né? Onde se está, como se fosse o pilar da ponte. Se ele sair, toda a ponte cai, né? Então, o pilar do meio da ponte é o mais importante, né, da defesa ucraniana. Então, a Ucrânia tinha que lutar, e lutou com ela, tem lutado bravamente, né, com extremo sacrifício. E o exército russo, né, está moendo o exército ucraniano, né, em Bakhmut. Tem estado até agora, né? Por quê? Como? Não, é porque a grande força o que está a Rússia está usando a rainha das batalhas, que é a artilharia, considerada, tem séculos, desde que ela surgiu, né, ela tem sido a rainha das batalhas, né? Não foi a Força Aérea, não? Bom, a Força Aérea foi usada pelos Estados Unidos, né, com muito sucesso na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Com menos sucesso na Guerra da Coreia, porque os russos acabaram intervindo, mandando MiG-20 e MiG-15 para lá, né? E aí destruíram as super fortalezas que estavam bombardeando a Coreia do Norte, mas isso é outra história, né? Mas no Vietnã ele usou maciçamente a Força Aérea e perdeu a guerra. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, né? Usou maciçamente a Força Aérea, que foi extremamente importante, é claro, né? Mas não conseguiu vencer a guerra, né? Usou na guerra do Iraque, né? Mas a guerra do Iraque, né? Quer dizer, qual que era o padrão que a gente pensa assim com a guerra do Iraque, né? Você
lança sua força aérea, você destrói o inimigo, e aí a força aérea desempenha o papel de artilharia. Isso, os alemães fizeram isso, certo? Os alemães fizeram isso, né? Na Blitzkrieg. Os russos não. Os russos sempre a força mais importante foi a artilharia. A força aérea, principalmente a partir de 1942, final de 1042, início de 43, né? Foi extremamente importante, né? Desempenhou um papel crucial também, mas a força terrestre mais importante, né? A rainha da batalha, né? Foram na frente russa, né? Os blindados e a artilharia, tá certo? E isso é a doutrina militar russa até hoje. Então, para você ter uma ideia, nessa semana, né, nesses últimos 7 dias, né, a Rússia tem dia que a Rússia atira 60 mil peças, 60 mil balas ou foguetes, esses foguetes de lançador de foguetes, né? Então, 60 mil por dia. E a coitadinha da Ucrânia é 5 mil. Quer dizer, normalmente, o que se tem, assim, na maioria dos dias, a Rússia atira 20 mil. Mas, na média, deve ser mais. É claro que é mais. É mais 30 mil por aí, né? Não sei. Mas tem dia que ela tirou 60 mil balas, né? 60 mil tiros de canhão e de lançadores de foguete, né? É uma coisa assustadora, né? Então, quer dizer, e isso ela usou dessa artilharia, né? Então, os russos fazem o seguinte, né? Eles não entram em combate, né? Eles, na verdade, localizam o inimigo, a artilharia acaba com eles, né? E quando eles têm que avançar, eles só avançam quando o território está todo destruído, os inimigos estão mortos, só tem uns gatos pingados, aí ele avança. Então, isso explica por que o número de baixas da Rússia é muito pequeno, E o número de mortos e feridos na Ucrânia é colossal, tá, sabe? Bem, isso é cruel, mas isso é uma guerra, né? E aqui tem a evolução, né, da batalha. Esse mapa não é muito bom, porque tem essa área esse é um mapa ucraniano, né, de um jornal pró-ucraniano, eu acho que é jornal da CNN, né? Então é difícil saber, porque essa área, bom, vermelha está na mão dos russos. Essa área rosa aqui, né? É uma área que diz aqui, né? A Rússia opera ou ataca, mas não controla. Isso aí é bobagem, né? Bem, e esse verde é território ucraniano que a Rússia disse que conquistou. Bem, então fica essa explicação, né? Os mapas são o que se vê, né? Que olha que a Ucrânia está sendo envolvida, o Bakhmut está sendo envolvido, está sendo abraçada pelo abraço mortal, né? O movimento de pinça dos exércitos. É claro que esse é um movimento tradicional, né, de uma Blitzkrieg, né? A Blitzkrieg se dá por vários abraços dessa. Você abraça o quê? Uma grande curvação inimiga. Ela fica presa na tentativa de escapar, escapa um ou dois, um punhado, né? Às vezes até bastante, mas o grosso do exército não. O grosso do exército se rende, fica sem munições, aí o que você vai fazer, né? Sem abastecimento, sem munições, aí você rende. Se rende, ou é morto, né? Ou é morto. Então, só que aqui observe, né, que apesar de muitos meses, né, de combate, a Rússia não deu esse abraço, não fechou esse abraço, né? Ficou quase fechado. O que é isso? Teve uma batalha na Segunda Guerra Mundial, né, no Bolsão de Volkhov. Né? Volkhov é um rio, né,
perto de Leningrado, né, que se chama Leningrado, hoje é São Petersburgo, né, e os, os alemães tinham cercado a cidade, né, de 3 milhões de habitantes, e aliás, durante esse cerco morreram de fome, principalmente 1 milhão. Né? 1 milhão saiu, ficou só 1 milhão. Né? Então, o exército russo, ainda em final de 1941, né, empreendeu um ataque para libertar a cidade. E foi muito bem sucedido, mas no início. Mas depois encontrou uma resistência e não andou mais. Né? E aí o que fizeram os alemães? Contra-atacaram e fecharam sob a pinça, né, que era sob a formação russa que estava andando, estava indo para Leningrado, né, mas não fecharam. Por quê? Porque os alemães não queriam fechar a pinça e aí os soviéticos se rendessem, e aí eles teriam que alimentar um monte de gente. Não, o que eles fizeram? Eles não fecharam, né, e ficaram bombardeando com artilharia e com aviação. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Certo? Com a diferença, né? Com a diferença, então eu vou falar daqui a pouco, nós vamos falar daqui a pouco. Né? Então, essa foi a Batalha de Volkhov, né? Que foi terrível, né? Para o Exército Vermelho, né? Aqui é a mesma coisa, é a mesma ideia. Você dá um abraço, mas não fecha. Né? E aqui nós temos esse... Aqui é a mesma, nós vamos continuar falando sobre isso, né? Aqui nós temos esse mesmo mapa no dia 6 de maio de 2023, deste ano, né? Esses quadradinhos aqui é a região de Bakhmut, né? A região de Bakhmut, tá vendo? Tá vendo? Hã? Bem, e esse mapa aqui, ele é bom porque é o mesmo mapa, digamos assim, quase a mesma data, né? Essa fonte é uma fonte independente, não é nem pró-russa nem pró-ucraniana, né? Aqui você pode ver, né? Essa região nesse roxo, né? Roxo meio amarronzado, né? E a região não na cidade, no campo, ocupada pelo Exército Vermelho, né? E aqui está a mancha da cidade, né? Que observe que há parte dela, né? Parte dela não está nas mãos dos russos, né? Que é essa parte aqui, tá certo? E isso aqui, à esquerda em cima, é o mapa, né? Tirado por satélite de Bakhmut, da região de Bakhmut, né? É claro que ele foi trabalhado para destacar a região da cidade, né? Se a gente pegar e trazer para cá, a gente vê que, né, é o mesmo, tá certo? É a mesma, né? Mas esse mapa, ele também permite uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que é ver as vias de acesso, né, a Bakhmut. Observe que aqui tem uma estrada, que ela passa pertinho, na verdade ela encontra, né? Observe que aqui ela encontra com a área, com as linhas, né, do exército russo. Então quem tiver acima dela aqui não vai sair, quem tiver acima dela vai ter que sair por aqui, ó. Ou vai para cá, né? Ou chega no meio, né? Vamos botar assim, ó. Tá certo? Ou vai para cá, aqui, né? E aqui você pega essa estrada aqui, ó. Que essa estrada também é extremamente perigosa porque passa muito perto das linhas russas. Ou você pode também, né, sair daqui, passar por aqui, praticamente trombar com os russos, né, e aí desviar para essa linha aqui, tá certo? Observe que em qualquer circunstância você está muito mal. Você está muito mal, porque você passa muito perto, se você não encontra com os russos, você passa muito perto deles. E isso é que chama
como é que chama? Você não está, né, cercado. Mas isso é um cerco operacional. O que é um cerco operacional? É que você não está cercado. Você ainda tem via para sair. Mas por essas vias, elas estão sob o controle da artilharia inimiga. Cruel. Tudo que vai para Bakhmut, o que sai de Bakhmut, saía de Bakhmut, você estava sujeito a tiros e trovoadas, não. Tiros de canhão e outras coisas. É que essas outras coisas eram pior, que eram os mísseis antitanque que você usa contra os caminhões, veículos blindados, qualquer coisa que esteja passando, né? É claro que você também pode usar o campo aberto, né? Inclusive com veículos blindados, você pode usar o campo aberto, que consome mais gasolina, né? Tem caminhão que passa, tem caminhão que não passa, né? E você pode fazer isso a pé também, né? Só que aí você está chovendo, os drones te veem, artilharia em cima, né? E também você os drones podem te atacar, como podem atacar se tiver também nas estradas aí, né? E se eventualmente vem helicópteros e aviões de ataque e fazem picadinho de você, né? Então isso é um cerco operacional, ok? Bem, é claro que durante esse tempo, né, a cidade foi sendo destruída, né? Temos vídeos aqui que mostram essa destruição. Bakhmut in summer 2022, and this is what it looked like half a year later. Moscow has been trying to take Bakhmut since last July, turning it into the site of the bloodiest fight of Russia's war in Ukraine. While some military analysts... Bem, aqui nós temos, né, isso é um símbolo, né? Observe que aqui é uma coisa estilizada, né? Um mapa estilizado. Nós temos o mapa da cidade, está em vermelho mais forte, né? A região sob controle do exército russo, né? Que está nesse roxo meio amarronzado, né? E temos aqui no centro da cidade o símbolo do Wagner. O que é o Wagner? Wagner, na verdade, é um grupamento, né? Uma instituição militar que é a mesma coisa da Legião Estrangeira da França. A Legião Estrangeira da França, que tem séculos, né, é constituída em grande maioria de pessoas, são todos voluntários, né, que vão para lá grande. Se você é criminoso, se você matou alguém, né, se você falar lá, eu matei, mas eu quero entrar aqui na Legião Estrangeira, né, e eles te deixam, né? Te deixam, você vai entrar para a Legião Estrangeira, né? Aliás, eu não tenho notícia sobre a Legião Estrangeira há muitos anos, né? Mas eu lembro, né, que ela recrutava muita gente nos presídios, né? Que é o que o Wagner faz, que esse Wagner é a Legião Estrangeira da Rússia. Bem, nós não vamos descer muitos detalhes sobre isso, é uma coisa que nós vamos falar. Primeiro, por que chama Wagner? Porque o Wagner foi um compositor muito famoso, né? Muito famoso, as obras grandiosas, né? O Anel do Nibelungo, que é um conjunto de óperas, né? Lembra até o Senhor dos Anéis, é uma coisa grandiosa, né? De uma beleza, mas uma beleza horrível, uma beleza tétrica, porque as histórias algumas são verdadeiramente horrorosas, né? Mas são bonitas, majestosas, né? Tem outras, né? Então ele foi um grande músico, né? Um grande músico. Então o Wagner, ele tem obras de orquestra, né? As óperas são todas com grandes orquestras, né? A gente tem cantoria, né? Mas tem também a orquestra, né? Então aí é para dizer que como a orquestra tem muitos instrumentos, a organização militar Wagner tem muitos instrumentos, canhões disso, canhões daquilo, morteiros, sei lá o que, tanques
fuzis de assalto e diabo A4, né? Diabo A4. Então tem muito instrumento, é essa a ideia, por isso que chama, né? E essa instituição foi a principal combatente na região de Bakhmut. E ela que está concluindo a conquista de Bakhmut, tá certo? E embaixo aí tem tem o chefe dessa organização. Ele não é o comandante, mas ele é o chefe, né? Assim, digamos, o gerente, né, dessa organização, né? Que está, tá certo? Que disse no dia de hoje, né? Depende aí do fuso horário, né? Tá certo? Que eles acabaram de tomar a cidade de Bakhmut, né? Agora, isso, e já tem, quer dizer, na verdade, pelo que se vê, né, ele ainda faltam alguns quarteirões, certo? Ele falou que faltavam 600 metros quadrados. 600 metros quadrados não é 10 por 60, não é. É um edifício para tomar? Não, né? Pode ser 600, né, metros quadrados, né? Mas isso, né, tem... nós já tivemos o primeiro vídeo que fez uma referência a isso, né? E agora nós vamos ter outro vídeo, né, que faz uma referência, né? Primeiro, vamos ver esse vídeo e a gente comenta, tá certo? Comenta. Casas bastante inflamables, siendo que la situación ha llegado a tal grado de brutalidad que en redes sociales ucranianas surgen videos como este, en el que un soldado que la ciudad está en ruinas y que tratará de escapar de allí, mientras que a su vez se despide de su familia en caso de no lograr escapar. Asimismo, surgen otros videos ya grabados por soldados ucranianos que están abandonando su último foco de resistencia, y las imágenes son simplemente impresionantes, observándose una fracción de la ciudad envuelta en llamas y completamente devastada. Bem, então o que nós vimos? Nós vemos um vídeo de uma pessoa, um combatente ucraniano, né, dizendo que a situação dele é desesperada, né? Que ele acha que ele está despedindo da família, que acha que nem sabe se vai conseguir fugir. Não? E nós vimos também, nesse mesmo vídeo, esse trecho de vídeo que passamos, né? Desculpe os problemas técnicos que houveram. Eu ainda não sei mexer muito bem nessa área que é nova para mim, né? Então, tem outra coisa que é aquilo que nós já passamos, né, que foi o ataque com bombas de fósforo, né, durante a noite, né? E nesse últimos quarteirões de Bakhmut, é preciso dizer o seguinte: bomba de fósforo é proibido de atacar cidades com isso, né? Ah, então os russos estão atacando a cidade? Não, porque não tem mais ninguém na cidade, né? Ali tem combatentes, então aí não há restrição, né, para se usar essa arma, né? E agora nós vamos mostrar, né, o que diz o chefe da Wagner, né, em relação ao que está acontecendo. Ahora ha sido renombrada como Artyomovsk, nombre soviético, y pasó a estar bajo control de las fuerzas rusas en su totalidad, según informó este sábado el líder de la PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. De acuerdo. Bom, então com isso nós terminamos o nosso vídeo. Nós vimos aí segurando a bandeira, né, da Rússia, né, em frente de comandantes, né, e aquelas bandeiras negras, né, com aqueles símbolos, são as bandeiras do grupo Wagner, né, e dizendo que a cidade tinha sido conquistada. Mas depois ele mesmo falou que faltavam 60 metros quadrados, não, 600 metros quadrados.
Isso é ridículo. Realmente ele errou. Não é, pode ser 6.000 metros, né? Porque aí não é, é metade, 60% de um quarteirão, né? Aí é mesmo assim, né? Deve ser um pouquinho mais, né? Deve ser um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira, né? Nós estamos no final do final. E isso tem sido claro, é evidente por tudo que se tem passado, né? Então nós queríamos com isso encerrar nosso vídeo. Aqueles que gostaram, deem aí o like no botão aí, passem para os amigos, né? Eu espero também que vejam os próximos vídeos, né? E aqui estão os créditos, né? Quem quiser ver os vídeos, né? Os vídeos estão aí. Vão estar também na descrição do vídeo, né? Então nós terminamos por aqui. Agradecemos a todos, esperando contar com vocês na próxima vez. Muito obrigado.